Olá, 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 sou Alfredo Bessoff, jornalista. Aqui é o Canal de Brasília e essa é a edição vespertina, uma viagem pelo mundo das notícias. Nós trabalhamos com 2 noticiários diários, ao vivo, às 7 da manhã e às 7 da noite, em tempo real. Portanto, se você puder criar o hábito de fazer conosco essa viagem pelo mundo das notícias, todos os dias, às 7 da noite, de segunda a sexta, nós muito agradecemos. Como vocês sabem, o nosso canal é desmonetizado, desqualificado para monetização e nós precisamos do seu apoio. Precisamos do seu apoio através do Pix, inclusive está aqui na tela, sim, através do Pix. Também precisamos do seu apoio compartilhando, comentando, espancando o joinha e tudo mais. O pessoal da Pilan Filmes fez um vídeo muito legal chamando para a importância da sua contribuição e do seu Pix. Vamos lá? E depois nós vamos com notícias. Invista em notícias de qualidade apoiando o Canal de Brasília. Faça um Pix para canaldebrasilia@gmail.com. É muito estranho, muitas vezes há uma quebra na velocidade da internet, mas isso é normal. Nós estamos falando em tecnologia, meus amigos. Portanto, sempre que nós falarmos em tecnologia, nós corremos o risco de termos interrupções, termos fluxos de interrupção. Isso é real e, ao mesmo tempo, muito, muito lamentável. Mas assim é a tecnologia. Mas vamos lá para as notícias, já conversamos bastante, você está aqui por causa de notícias, portanto, vamos a elas. Lembrar para vocês que o nosso programa de amanhã, sexta-feira pela manhã, é sexta-feira? É, sexta pela manhã, viernes, sexta, implosão da narrativa. E desculpem, foi apenas e tão somente um ato de um suicida, nada mais, nada além disso. É a minha opinião. Respeito a opção, respeito o ponto de vista de outras pessoas, mas já deixei clara essa posição e não vou abrir mão desse ponto de vista. Foi tudo apenas e tão somente uma ação destrambelhada e que algumas pessoas, claro, que irão tentar faturar e se beneficiar desse episódio com todos os sentidos que nós nem precisamos falar, nem precisamos dizer corretamente do que nós estamos dizendo. Portanto, meus amigos, quero que vocês lembrem e prestem atenção no seguinte: muito cuidado com as narrativas. As narrativas, elas costumam ser letais, têm pernas curtas e duram pouquíssimos dias, pouquíssimas horas, são tudo estruturadas, são idealizadas exatamente para durarem pouco e causarem o máximo de estrago possível. Nós temos notícias, e é importante, sobre essa questão da narrativa. O Jair Bolsonaro, o ex-presidente brasileiro, repudiou o ataque com explosivos ao tribunal, ao STF, o Superior Tribunal Federal do Brasil, e chamou a pacificação nacional. Bom, em primeiro lugar, não houve ataque. Houve apenas um suicida desesperado, também em busca de holofotes. Essa é uma característica dos suicidas de um modo geral. Sigamos em frente, porque é importantíssimo. Para quem gosta de futebol, e eu gosto, a FIFA analisa eliminar o VAR e começar a utilizar um outro sistema. Olha, eu vou dizer um negócio. Na verdade, acabou a magia do futebol. Não existe mais magia do futebol. Cada vez mais está correta a minha opinião.
Jogadores ganham partidas, esquemas ganham competições, ganham campeonatos. Essa é a minha opinião e eu não vou abrir mão dela porque cada vez mais se confirma. Jogadores ganham partidas, esquemas ganham, definem competições. Por falar em esquemas, opa! Está havendo uma queda mundial no consumo de vinho. Acreditem. O que está acontecendo? As pessoas estão bebendo cada vez menos. É tanta encheção de saco que as pessoas bebem menos. E a França tem um problema seríssimo de excesso de produção de vinho. Resultado, a França está arrancando 27.500 hectares de videiras. Por quê? Porque a produção está muito alta, o custo final não cobre o valor de produção e o prejuízo está levando os vitivinicultores franceses à falência. Para quem gosta de criptomoedas, vocês já ouviram falar desta nova criptomoeda que está na moda? Dogecoin. Dogecoin, que é uma criptomoeda muito identificada e muito próxima do nosso caríssimo Elon Musk. E aí tá aí. Tá tendo ganhos altíssimos. Eu conversei com um broker da área de criptomoedas, lá do Rio Grande do Sul, e ele disse, agora é inviável, agora esta criptomoeda é imparável. Também está imparável o Bitcoin. Nessa quinta-feira, o Bitcoin chegou a 93 mil doletas. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Aqui, a nossa chamada, uma das nossas chamadas e talvez um dos principais enfoques que nós devamos prestar muita atenção. Milei proporá ao Trump a criação de uma nova Liga de Nações, uma Liga de Nações conservadoras. Sabe por quê? Para fazer frente à Agenda 2030, ideologia de gênero, toda essa insanidade que norteia a ação de todo esse pessoal do campo da esquerda. Então, o mandatário, o presidente da Argentina, pensa convidar o presidente dos Estados Unidos, Itália e Israel, que integrem uma organização paralela à ONU. Quer que firmem uma ata com a liberdade de comércio e a cooperação militar como princípios básicos. Eu ainda chamaria, eu sei que alguns não gostam muito dele, mas eu também chamaria o Viktor Orbán. Outro que pode aí, tem mais gente para fazer parte desse grupo, porque é importantíssimo que se passe a discutir, a se travar e a tentar compreender que é necessário o surgimento de uma nova ordem mundial. E essa nova ordem mundial será claramente de viés conservador, porque o mundo se encaminha para a direita. Ainda nessas notícias, digamos, para fazer um passatempo, né? Ir preparando o clima, Trump indica Marco Rubio, crítico de Lula e Moraes, como próximo secretário de Estado dos Estados Unidos. Eu nem vou dizer que, quando surgiram as primeiras notícias da atrapalhada lá em Brasília, eu me lembrei dessa questão aí. Trump indica Marco Rubio, crítico de Lula e Moraes, como próximo secretário de Estado dos Estados Unidos. Se eu fosse certas pessoas, eu não estaria dormindo mais em paz. Aqui está o novo inimigo útil da esquerda. A esquerda sobrevive sempre atacando alguém. O fundamental para a esquerda é que ela possa estar atacando alguém. Se ela não puder atacar ninguém, preste atenção, se ela não puder atacar ninguém, ela vai ficar totalmente sem pé nem cabeça. E o novo inimigo útil
para a esquerda é o X, o antigo Twitter, e a esquerda quer se livrar do X, mas para isso ela continua usando o X para atacar o X. E o Elon Musk não está nem aí, porque ele sabe que esse pessoal é feito gravação de latido de cachorro, não serve para nada, só para assustar imbecis. Sigamos em frente. De vez em quando, a gente lê matérias e olha lá a assinatura, Agência EFE. Meus amigos, eu quero que vocês entendam claramente o seguinte, eu quero que vocês entendam, Agência EFE, Jornal Eu País, são veículos da esquerda espanhola. A EFE é enojante. O Eu País nem se fala. Mas eu quero que você... Pior do que esses dois, só a Vanguardia de Barcelona. Mas eu quero que vocês prestem muita atenção que a agência EFE, que faz matérias contra o Brasil para valer, ela é esquerdista ligada ao Sánchez. E ela conseguiu fazer cometer uma barbaridade. A agência EFE criou um factoide, uma mentira de um helicóptero que ele teria se espatifado contra a Torre Cristal de Madrid. Essas agências de notícias não servem para nada. Por isso que eu falo para vocês o tempo todo, eu busco informações o mais próximo da fonte possível. Nós estamos, essa informação aqui é, por exemplo, do OK Diário lá de Madrid. Vítimas de Sean Diddy Combs estão sendo ameaçadas, chantageadas e pressionadas para que aceitem dinheiro em troca do silêncio. Várias celebridades ofereceram dinheiro, estão oferecendo dinheiro para que as vítimas não abram, não batam, não deem com a língua nos dentes. E quem não aceitar pode fazer uma certa viaginha, uma daquelas viagens sem retorno, aquelas viagens tão importantes para a esquerda, tão fundamentais para a esquerda. Eu não vou usar o tempo todo essa vinhetinha aqui, mas agora, para começarmos a viagem pelo mundo das notícias, peso pesado, eu usarei para que você saiba que agora acabou o recreio. Eu ainda não sei qual o mecanismo que eu utilizarei. Estou pensando muito naquela cinetinha de hotel. Eu gosto demais da ideia daquela cinetinha. Também pensei aquela outra do Charles balançando para a comida, mas não, eu penso que a cinetinha na mesa vai ser a escolhida por nós. Mas por falar nisso, não esqueça de espancar o joinha, não esqueça de comentar e não esqueça de mandar o seu Pix. Escolas da UNRWA em Gaza, diretores e funcionários identificados como membros de unidades terroristas. A coisa não é só um ou dois. O que Israel está descobrindo por trás das trambicagens da UNRWA é algo verdadeiramente assustador. A doutrinação que essa entidade da ONU faz com as crianças palestinas é algo que deveria preocupar. Estamos profundamente preocupados, embora não surpresos, com as revelações contínuas de ligações terroristas dentro do sistema educacional da UNRWA, conforme descoberto no último relatório do Impacta-se. O Impacta-se é uma ONG israelense que busca tratar, discutir e avaliar
o trabalho de manipulação de todas as entidades que atuam na faixa de Gaza. Uma investigação detalhada do Instituto for Monitoring Peace and Cultural Tolerance in School Education, IMPACT, identificou 12 diretores e vice-diretores da UNRWA como membros ativos de organizações terroristas, ocupando posições de comando nas unidades terroristas e doutrinando alunos e preparando-os para o ódio e para a matança. Por falar em Israel, Israel vai privatizar o serviço postal. Só no Brasil que se manteve os Correios para que a roubalheira voltasse sem dó nem piedade. Essa é a primeira vez na história de Israel que o serviço postal será administrado por uma empresa privada. Tira das mãos do Estado que tudo fica melhor. Me desculpem, mas tudo fica melhor quando sai das mãos do pai-Estado que não serve para nada, a não ser para cabide de emprego e para roubalheira. Seguimos aí sobre Israel, agora estamos pegando o noticiário do The Times of Israel. O IDF vê aumento no recrutamento de tropas Hared, mas ainda está longe de metas. Cerca de 900 homens ultra-ortodoxos foram recrutados no último período de recrutamento, marcando um aumento de 85% em relação ao mesmo período do ano passado. Conseguiram 900, mas a meta era 1.300. Essa é uma velha discussão lá em Israel, porque o pessoal Hared, os ultra-ortodoxos, pensam que não precisam defender Israel, mas querem usar das garantias e da segurança propiciadas pelas IDF, pelas Forças de Defesa de Israel. Vocês estão entendendo? O pessoal Hared quer os benefícios do sacrifício do pessoal que está na frente de luta. Isso acabou. O que está acabando também, meus amigos, é o estoque de foguetes do Hezbollah. Número de foguetes diários disparados pelo Hezbollah caiu na semana, dizem as forças de defesa de Israel. As IDF observaram uma redução no número de foguetes disparados pelo Hezbollah contra Israel na semana passada, para menos de 100 por dia, em média, tá? Em comparação com 150 a 200 por dia no mês passado e nos meses anteriores. A forma como as IDFs estão atuando dentro, eliminando o estoque de foguetes desse pessoal, isso é muito positivo e muito importante. China silenciou. E quando a gente fala que a China silenciou os familiares das vítimas do massacre do estádio Zhuhai, mostra claramente como funciona a coisa na China. A China não existe vida, existe escravidão e controle total. O governo do Xi Jinping, que é um governo de assassino, esse é um governo que impõe a censura e o controle social em níveis jamais praticados na China. E tem gente no Brasil que admira esse modelito chinês de controle social. China e Coreia do Norte, uma aliança que está com atritos, sabem por quê? Porque o Kim Jong-un, o gordinho sinistro, agora é o melhor amigo do Vladimir Putin. Só que a China não quer. O Kremlin solicitou a Pyongyang o apoio não apenas logístico, também humano, comprando escravos da Coreia do Norte. Mais de 10 mil soldados norte-coreanos hoje estão sob as ordens de Moscou. São escravos contratados, comprados pelo Putin junto ao gordinho sinistro. E isso criou preocupação lá em Pequim. E Pequim não quer que o gordinho sinistro continue com esta brincadeira. Vai continuar.
O gordinho gosta de dinheiro, o Putin precisa de escravos. Ações pesadas de Taiwan caem em meio a preocupações com possíveis tarifas de Donald Trump. O mundo todo, pessoal, está vivendo na espera, ok? O mundo todo está na espera do que o Trump vai fazer. Eu tenho lido tantos artigos onde o pessoal, os analistas, acabam confessando e assumindo que eles só sabem que nada sabem. Tá, opa, então estamos indo para o Japão. O que a reeleição de Trump significa para as relações entre os rivais regionais China e Japão? Esse é o Japan Today. Donald Trump foi declarado vencedor da eleição presidencial dos Estados Unidos. Uma das relações mais especuladas é entre os Estados Unidos e a China. Trump travou uma guerra comercial contra a China durante seu primeiro mandato como presidente e agora prometeu tarifas mais altas sobre produtos chineses, de 60% ou mais, em um momento em que a economia da China está aos frangalhos. Mas muito menos discutido é o efeito potencial das políticas de Trump sobre as relações entre outros países, na ausência de garantias comerciais e de segurança dos Estados Unidos durante o primeiro mandato de Trump. Os rivais regionais China e Japão entraram em uma detente, um período de descongelamento das relações. Como com o segundo mandato de Trump no horizonte, as relações entre China e Japão poderão descongelar ainda mais? Essa é a grande dúvida. Todo mundo esperando o que o Donald Trump irá fazer. Rússia irá punir, condenar os conteúdos que desestimulam a maternidade com multas de até 50 mil doletas. Uma lei que proibiria a propaganda que busca dissuadir as mulheres cubanas as mulheres e os homens russos a ter filho, está à espera de ser aprovada pela Câmara Alta do Parlamento. E se o Putin diz que quer essa lei será aprovada. Como ela será implementada é outro desafio, são outros 500, tá, pessoal? Muita gente tem me perguntado, pedido informações sobre os embates em Moçambique. É muito difícil você conseguir informações mais detalhadas sobre esses enfrentamentos que acontecem lá em Moçambique. Mas tá aí, protestos de apoiadores de Venâncio Mondlane, exigindo a reposição da verdade eleitoral, cortaram essa quinta-feira a circulação em Ressano Garcia, a principal fronteira entre Moçambique e África do Sul, fortemente vigiada por dezenas de militares e policiais. Às primeiras horas da manhã dessa quinta-feira já era visível a forte presença das forças de defesa e segurança na fronteira, ponto de entrada das importações para a capital moçambicana e de saída das exportações sul-africanas que usam o porto de Maputo. As eleições, pessoal, elas foram fraudadas. Eu quero que vocês entendam que toda eleição há fraude. O que pode coibir a fraude é a transparência. E é por isso que eu, particularmente, defendo sempre urna eletrônica, gostaria que não fosse, mas urna eletrônica, voto impresso, contagem pública dos votos na sessão eleitoral e totalização em cada estado. Volto a dizer, não existe eleição que seja a priori honesta, limpa e transparente, tá, pessoal? Não acreditem em Papai Noel. Um novo movimento que se fortalece, patriotas pela Europa, acredita que a vitória arrasadora do Trump é um sinal de esperança para os defensores da soberania das nações na Europa. Cabe aqui destacar o seguinte, muito, muito importante o que eu quero que vocês entendam. Tá bonitinha essa faixa, né? Make Europe Great Again. Esse é um grupo político chamado Patriotas pela Europa. O que eu quero enfatizar com cada um de vocês é o seguinte, é muito importante vocês
acompanharem, porque nós teremos eleições dia 23 de fevereiro na Alemanha, e vocês verão daqui um pouco o que há de assustador eles querendo impedir a participação da AfD, mas também teremos eleições na Hungria e vários fins de semana com eleições na Itália. Também eu não descartaria uma nova rodada de eleições na Espanha, cujo governo do Pedro Sánchez, pessoal, é um lamaçal para e passo com o governo do Lula, para quem não sabe. Então, o Grupo Patriotas pela Europa, que entrega as forças políticas do Vox, Fidex, Agrupação Nacional da França, que é o grupo da Marine Le Pen, tá? É a terceira força da Eurocâmara, defendeu nessa quarta-feira no Parlamento Europeu a soberania europeia e exigiu o fim das políticas globalistas que asfixiam as nações da União Europeia. Como eu sempre digo para vocês, para que a Europa sobreviva, é preciso que a União Europeia acabe. Os eurodeputados adiam e tentam diluir norma antidesmatamento. Pessoal, eu quero que vocês entendam o seguinte: o povo que compõe a União Europeia está indo para a direita, mas a União Europeia, enquanto organismo, um mecanismo, continua apegado a conceitos de esquerda e a conceitos verdes. Aí o que está acontecendo agora? Partidos de centro-direita e ultradireita aproveitaram votação do pedido de adiamento desse processo de criar mecanismos, normas antidesmatamento. São leis e mais leis que querem, na verdade, inviabilizar a vida humana. Agora os ambientalistas pedem que a Comissão Europeia anule todo o processo de votação que redundou numa vitória do campo da direita, que quer ter liberdade para produzir, que os homens do campo possam produzir e, inclusive, prosperar. Vamos chegando aqui nas notícias. Opa, vamos chegando aqui nas notícias lá da Hungria. Falei agora há pouco e errei. As eleições da Hungria serão em 2026. Desculpa aí, tá? As eleições da Hungria serão em 2026 e os grupos de esquerda procuram se unir. O problema é que os grupos de esquerda da Hungria se dividem entre quem rouba muito e quem quer roubar mais. Então agora eles estão tentando criar linhas de convergência para tentar impedir que o Viktor Orbán continue no poder. Eu acho pouco provável, mas podem perguntar. Eita, olha que figura escrota, menino. Vocês já devem ter visto eles, né? Mark Lakatos, um designer de modas famosíssimo, conceituadíssimo, o Bambambam da Hungria. Sabem o que ele fez? Ele gostava de meninos. Você sabe o que isso quer dizer? Que é um ordinário pedo, um canalha pedo. Um homem preso também foi entrevistado pelos investigadores no caso Lakatos, sob Magyar Nemzet, tá? Acredita-se que a testemunha tem informações importantes sobre o escândalo envolvendo o conhecido estilista, que é esse Mark Lakatos. Sobre Mark Lakatos, um menino que antes estava sob os cuidados do Estado afirmou que anos passados foi direcionado ao estilista que o molestou em seu apartamento. Olha, pedo não é doente, pedo é criminoso. Sigamos aqui, a Grécia, olha só, a Grécia quer investir 2 bilhões de euros no desenvolvimento do Iron Dome. Quer pegar o projeto de Israel, é um investimento micha de 2 bilhões de euros para criar mecanismos de defesa lá na Grécia. Sabem por quê? Porque a Grécia tem um vizinho que deve... Imagina você ter um vizinho tão chato como o Erdogan da Turquia, que de vez em quando tenta invadir alguma coisa da Grécia.
Então, a Grécia está interessada em investir em suas defesas para acompanhar seu aliado da OTAN e rival histórico, a Turquia. O investimento, pessoal, 2 bilhões de euros. Mas isso é só parte de um esforço maior para modernizar suas forças armadas. Caiu nas mãos da direita, a Grécia conseguiu sair do seu sufoco financeiro e agora pode voltar a investir em defesa. Pessoal, antes de nós chegarmos nas notícias da Itália, eu quero convidar você a acompanhar o comercial do nosso programa. Eu quero lembrar o seguinte: se você tiver uma empresa, se você tiver qualquer empresa, você entre em contato conosco. Nós não cobramos para veicular o seu anúncio. Acreditem. E agora, então, eu quero trazer para vocês o anúncio de um pessoal que é super gente boa, que é o pessoal da Pilan Filmes. E na sequência, meus amigos, na sequência nós voltamos aí sim com a segunda parte do nosso O Mundo com Alfredo Bessoff. Vamos lá, 30 segundos e já voltamos. Pilan Filmes, especializada em produções de documentários, vídeos institucionais, corporativos e publicitários. Estar presente na internet não é o suficiente. O mais importante é que a sua empresa seja vista pelos seus clientes com a melhor imagem e som. Pilan Filmes, há mais de 30 anos, priorizando a qualidade e o bom relacionamento com seus clientes. Muito obrigado ao Elcio, parabéns muito grande, efetivo e efusivo ao Elcio e à turma, o Fernando, todo mundo, a esposa, o grupo que compõe a Pilan Filmes. Parabéns pelo trabalho de vocês. O povo israelense não é bem-vindo aqui. A mensagem de um hotel em Belluno para um casal judeu. Belluno, uma região da Itália que depende do turismo. Diga-se de passagem, cada vez mais cidades europeias têm cruzadas contra os turistas, sendo que essas cidades dependem dos turistas para tocar a sua economia. A estupidez não tem limites. Vingança final contra a democracia. O processo de proibição da FD, Alternativa para a Alemanha, está a ser conduzido principalmente por um grupo de deputados do Bundestag na Alemanha que provavelmente serão expulsos do parlamento. É a sua última ação. Eles sabem que não continuarão deputados, mas querem deixar como marca de sua passagem pelo Bundestag, pelo parlamento alemão, a estupidez. Rapaz, quem disse que estupidez tem limite? Líder da AfD, Widel. A Widel agora está diante de uma sinuca. A Alice Widel, que é a líder da AfD, está preparando o partido para as eleições do dia 23 de fevereiro do ano que vem. É difícil atacarem a Alice, porque a Alice é uma conservadora que tem como comportamento, é uma lésbica, então a esquerda não sabe como bater na Alice Widel. E a Alice Widel prepara a AfD para a luta e para o enfrentamento. O ministro da Economia da França disse que tentará bloquear o acordo da União Europeia com o Mercosul de todos os meios ao seu alcance. Na verdade, é apenas e tão somente para defender uma agricultura arcaica, dominada por uma agenda verde, sufocada por uma agenda verde e nas mãos de calhordas. Milhares de policiais e poucos torcedores na partida da França contra Israel, que nesse momento no qual você está assistindo o Mundo com Alfredo Bessoff, esse jogo já está em andamento, mas aqui ainda não. Vamos ver, temos atualizações, vamos lá. Aqui estão, a seleção francesa pode se classificar para as quartas de final da Liga das Nações se vencer Israel nessa noite. Então, tá muito, já começou, mesmo aqui na hora que eu estou fazendo
esse trabalho já começou. Pouquíssima gente do Estádio de France. Os sindicatos dos funcionários, oh meu Deus do céu, os sindicatos de servidores públicos da França convocam greve de um dia em 5 de dezembro. A França é um país dominado por muçulmanos e sindicatos esquerdistas. Misturinha braba barbaridade. Sondagem: Emmanuel Macron perdeu a confiança dos franceses no seu principal compromisso, que era resolver o problema do desemprego na França. Os franceses não suportam mais Macron. Na verdade, olha, ninguém sabe o que os franceses gostam, a não ser deles mesmos. É o povo mais ególatra do mundo. As notícias sobre a perseguição contra Marine Le Pen são preocupantes. Eles estão fazendo de tudo para inviabilizar eleitoralmente a candidatura de Marine Le Pen. Até mesmo ministros, pessoas da esquerda, estão assustadas com essa insanidade de querer alijar da disputa eleitoral um adversário que eles não conseguem combater. Então, daí, o Ministério Público de Paris quer excluir Marine Le Pen do jogo democrático? Sim, porque o Ministério Público sabe que Marine Le Pen é imbatível em 2027. Durma com esse barulho, um por um, esses são os eleitos por Donald Trump para formar parte do seu governo. Tchê, tem uns aqui que tiram o sono da rapaziada, hein? Meu Deus! Ô, rapaz, quem é que gosta muito do Elon Musk? Do Rubio, olha só. Daqui um pouco tem uma materinha da Maria Elvira Salazar que vocês vão gostar, tá? Então tá aí. O Trump montando sua equipe, mas uma equipe de porrada mesmo, hein? Essa matéria era para ter vindo antes, mas veio agora. Fazer o quê, né, rapaz? Pequim lembra ao Canadá o compromisso de uma só China antes da visita de Tsai Ing-wen, é ex-presidente de Taiwan, e ela continua levando pelo mundo a mensagem de liberdade da ilha de Taiwan. E a China, meu pessoal, e a China, meus amigos, em polvorosa. Agora sim, vamos continuar com as notícias lá dos Estados Unidos. Tá aí, ainda esse é o quadro de momento da composição da Câmara, 218 a 209. Os republicanos já detêm a maioria da Câmara, do Senado e também presidência e vice. Lembrando que aqui no caso do Senado, haverá uma recontagem de votos. É interessante. Lá na Pensilvânia, tem um dispositivo na lei eleitoral, se a diferença for inferior a 0,5%, há uma recontagem dos votos. Recontagem dos votos que não é possível no Brasil, por exemplo. A agência Irã International está aqui. América retirando-se novamente do Acordo de Paris. Eu penso que o Trump vai tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, vai tirar da OMS. Ninguém nem sabe o que vai pela cabeça do Laranjão, mas que vem coisa. Mantenha a nossa nação segura. Senadores prometem proibir imigrantes pró-Hamas de entrar nos Estados Unidos com impulso bipartidário. Também tem que expulsar não só imigrantes, simpatizantes do Hamas, né? Jornalistas brasileiros, simpatizantes do Hamas, jornalistas brasileiros que vivem nos Estados Unidos e que adoram e defendem o Hamas. A limpa vai ser grande, pessoal. Pode ter certeza que a limpa vai acontecer.
Opa! A Kamala Harris está sendo sondada para ser candidata a governadora da Califórnia daqui a 2 anos. Ela é da Califórnia, lembre-se disso. A Califórnia é o estado socialista lá nos Estados Unidos. Então, daí fizeram uma pesquisa e ela tem algo como 50%, ela poderia granjear 50% de apoio. 46, olha só, na verdade não é 50, 46% dos eleitores registrados do Golden State disseram que muito provavelmente ou razoavelmente apoiariam Harris para governadora. Olha, não é tão grande a diferença. 46% poderiam apoiá-la e 42% não querem vê-la nem pintada de jumenta. Que fique... Pessoal, quantas e quantas vezes nós aqui maldizemos o Jorge Soros. Agora nós temos um Jorge Soros para chamar de nosso. Elon Musk se autodenomina o Jorge Soros do bem, o Jorge Soros da direita. Musk apoiou fortemente Trump nas eleições de 2024 e agora ele está se colocando. E ele está dizendo que ele é um cara do centro. Não quero que o pêndulo oscile muito para a direita, mas agora está muito para a esquerda. E na luta entre os dois, o Elon Musk tem reiterado que o Jorge Soros odeia a humanidade. Alguém tem dúvida disso, rapaziada? Estamos saindo dos Estados Unidos, ainda tem essa matéria aqui. Ela é convergente com essa aqui. Trump indica Marco Rubio, crítico de Lula e Moraes, como próximo secretário de Estado dos Estados Unidos. E aqui a sequência. Trump envia um sinal contundente às ditaduras da América Latina com a designação de Marco Rubio como secretário de Estado. Procurei algum contato, alguma forma de mandar uma mensagem para o Robert Lestman, porque ele escreveu uma matéria até certo ponto interessante, mas não tratou dessa questão que, por incrível que pareça, o Sputnik News botou. O Sputnik News destacou, reiterou, enfatizou e deixou bem clara a verdadeira ojeriza que Marco Rubio tem de Lula e de Moraes. E nessa matéria do Infobae, que é um site de esquerda, nessa matéria o que eles falam é das ditaduras da Venezuela, Cuba e Nicarágua. Vamos ver no que ainda vem por aí. O mapa dos investimentos do comércio da América Latina tem um dono quase exclusivo, a China. Pessoal, a China vai cooptando. Hoje a China já é dona da Nicarágua. E adivinhem, é uma armadilha. Mas os dirigentes não estão preocupados com o futuro. Os dirigentes, meus amigos, estão preocupados única e exclusivamente com a roubalheira e com o que eles podem levar. Vocês acham que o Ortega está preocupado com o bem-estar do povo? Claro que não. Agora, pessoal, vamos chegar nas notícias e vejamos cu balançar. Aqui o socialismo deu certo. Os protestos em Cuba, protagonizados fundamentalmente por mulheres. Só sobraram as mulheres para lutar. Enquanto que no Brasil a luta pela liberdade está sendo assumida pelo pessoal acima dos 40, lá em Cuba são pelas mulheres. As mulheres não aceitam mais, porque a bagaça toda está estourando nelas. A ex-prisioneira do 11 de julho, Angélica Garrido,
denuncia na Europa as torturas físicas e psicológicas do regime cubano. É preciso denunciar, sim, o regime de terror e de morte da turma dos herdeiros do Fidel. Em solitária, a manifestante do 11 de julho, Yunaike Linares, está o tempo todo apanhando. As autoridades da prisão botam as presas comuns para baterem nela. Eu já falei isso aqui várias vezes. Essa é uma estratégia. Os presos políticos são misturados com os presos comuns. Chega lá pelas tantas e chega e diz o seguinte: você quer um fim de semana de folga? Você quer uma mulher para ficar com você? Tá ali ela. Ó. Pode pegar aquela mulher ali, pode pegar aquele cara. Os presos políticos são usados para serem objeto de barganha das autoridades das prisões em Cuba. Pescado do mar, peixe, qualquer coisa, um dos alimentos mais caros em Cuba. Pessoal, Cuba é uma ilha. Ilha cercada do quê? De água. No entanto, o povo cubano não pode pescar. A pesca só pode ser realizada por aqueles que o governo cubano autoriza. Quem não tiver autorização, está ferrado, meu irmão. O pescado e os mariscos só se adquirem com regularidade no mercado informal e a preços muito altos. E ainda mais nesses tempos de apagões. Proíbem a escritora cubana Adriana Normando de sair do país. Cuba é um inferno, Cuba é uma prisão, Cuba é um caos. Quem diria, qual é a fama que nós temos que ficou de Cuba? A pátria da saúde. Vocês sabiam que equipes médicas de ONGs norte-americanas não castristas estão em Cuba operando cubanos? Olha, preste bem atenção. Médicos norte-americanos operam os cubanos na impotência médica. Só que os médicos norte-americanos enfrentam um desafio ainda maior, a falta de insumos. E lá eles estão, é uma equipe de 64 especialistas, principalmente pessoas que trabalham com questões de articulações, joelho, fêmur, essas coisas. Essa é a pátria da saúde. Médicos escravos cubanos em Honduras não recebem seu salário, revelam meios do país lá da América Central. Honduras, lá tem a Zelaya é narcotraficante. E os escravos, os médicos escravos que estão trabalhando lá, não recebem o seu pagamento. Marco Rubio. É a grande esperança, é o grande momento para Cuba. Marco Rubio, secretário de Estado frente à agonia do castrismo. A notícia não pode ser pior para o regime de Havana. Isolado, guardado em seu imobilismo e escancarado pela sua cruel realidade. O governo do Trump vai apertar o torniquete. E as 3 regras básicas para mudar esse jogo são libertar todos os presos políticos, terminar com a censura e ter eleições livres, honestas, transparentes e com fiscalização internacional. Essas são as condições impostas pelo Trump. Isso já foi dito. Essa foto aqui deve gerar o caos e o medo em muitas pessoas em Brasília. Maria Elvira Salazar. Sabem quem é Maria Elvira Salazar? Maria Elvira Salazar é aquela senhora, aquela parlamentar lá dos Estados Unidos que levantou a foto
do Alexandre de Moraes, pois ela está fortíssima. E com a ida do Marco Rubio para o cargo no governo, como vocês estão vendo aqui, ó. Opa, essa aqui. O Marco Rubio, como secretário de Estado, é bem provável que o Ron DeSantis indique a Maria Elvira Salazar para cumprir os 2 anos de mandato de senador que ainda faltam para o Marco Rubio. Porque é o seguinte, lá nos Estados Unidos, quando o cara se afasta, não é que nem essa putaria que é no Brasil, onde o suplente dele fica, não. Ficou vago pela lei da Flórida. Cada estado tem sua lei específica, mas no caso da Flórida, a vaga de senador será indicada pelo governador, no caso o Ron DeSantis, e haverá uma nova eleição para a cadeira que a Maria Elvira Salazar ocupava como deputada, digamos assim. Saímos do inferno de Cuba, cautela na América Latina, diante da indicação de Marco Rubio. Olha, a esquerda da América Latina, ele é o primeiro hispano no comando do Departamento de Estado. Falando de inferno, está aí Nicarágua, pessoal. Expulsaram o bispo de Jinotega, Henrique Herrera, presidente da SEM. O bispo foi desterrado, mandado embora para Guatemala. Seu crime foi criticar os problemas lá na sua região. Por quê? Porque o pessoal fazia tanto barulho do lado de fora para que os fiéis não pudessem escutar. Henrique Herrera tem 75 anos e foi desterrado da Nicarágua por ordens da ditadura de Daniel Ortega e Rosário Murillo. Ele é o terceiro bispo que é expulso, desterrado pela ditadura do Ortega. Em frente, pessoal, caos em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia. Motoristas bloqueiam vários pontos e exigem abastecimento de diesel. São motoristas de caminhões que precisam levar produtos e não conseguem porque não tem combustível. Munição de guerra foi encontrada na casa do dirigente pró-Evo Morales, o Ramiro Cucho. A turma do Evo Morales é criminosa e faz questão de ser. Xi Jinping chegou ao Peru para inaugurar o megaporto de Xangai. Pessoal, esse foi um golpe que o Xi Jinping aplicou nos peruanos sem vocês terem ideia. Já falei sobre isso aqui Na Hora do Café. O porto foi criado. Era uma parceria. Só que o governo cubano não poderá nem mesmo entrar nas áreas administrativas e de gestão do porto. Então, será a inauguração do megaporto de Xangai e vai ser uma porta, olha, está aqui, ó, narcotráfico transnacional pode se infiltrar no porto, no megaporto de Xangai, sob controle total e exclusivo da China. Megaporto de Xangai, está aqui. Narcotráfico transnacional poderia se infiltrar no megaporto de Xangai. O governo peruano não poderá falar nenhum ai. A ditadura da Venezuela reconheceu que mantém detidos menores que protestaram contra a fraude eleitoral de Maduro. Ai, ai. Diga-se de passagem, o Maduro já mandou seu embaixador de volta para o Brasil. Ou seja, ele voltou a beijar o Lula na boca. Detido ex-secretário do interior do governo de Boric por causa de estupro. A esquerda, pessoal, a esquerda
esquerda é uma lama o tempo todo. Vocês sabem que o Evo Morales está envolvido na coisa de pedo e outra. É só vocês olharem. É só vocês observarem. É uma coisa insana. Cara, que foto doida, que foto assustadora da Cristina Kirchner. Eu vou guardar. Eu nunca... Olha, a bicha é feia, mas essa foto fez ela ficar ainda mais feia. Se agrava a saúde mental de Cristina. Disse que sua condenação é uma perseguição machista. Javier Milei, junto a Elon Musk, a dupla em tecnologia que não conhecia e os planos para a Argentina. Esses dois vão deixar o Brasil no chinelo. Voltando ainda e continuando na questão da Cristina Kirchner, condenada ontem, foi confirmada a condenação da Cristina Kirchner e o governo anunciou que dará baixa, terminará com a aposentadoria de privilégio e pensão que a Cristina Kirchner recebe como ex-presidente e esposa do Néstor Kirchner. A alegação do governo é que ela não reúne os requisitos de honestidade para ter direito a essa aposentadoria. E aí também acabará a aposentadoria de Amado Budu, que foi vice da Cristina Kirchner e também está envolvido naquela trampa que chamam de vialidade, que foram obras públicas na província de Santa Cruz. Santa Cruz ou Veracruz? Santa Cruz. O risco país está abaixo dos 800 pontos pela primeira vez desde abril de 2019. A economia da Argentina com sinais muito consolidados de recuperação. Preste atenção, pensão por invalidez. Descobriram que mais de 200 presos cheios de saúde cobravam essa aposentadoria de modo irregular. Ou seja, o cara está preso, não tem nenhum problema de saúde e recebe uma pensão por invalidez. Vamos em frente, já chegando no final da nossa jornada, pedindo para você mais uma vez, se for possível, se vocês tiverem condições, contribua com os mecanismos de manutenção e financiamento do nosso canal. Nós precisamos do seu apoio. Confiança do consumidor lá no Paraguai. Enquanto no Brasil a confiança do consumidor e dos empresários está em baixa, confiança do consumidor para outubro segue com otimismo. Esse é o Paraguai, a bola da vez. Não tem como. Paraguai, se resolver o problema da corrupção interna, produtos made in Paraguai conquistam o estrangeiro. Paraguai sempre ficou famoso por ser um país da pirataria, mas o Paraguai está virando essa página e está passando uma fase de muita produção também. E para encerrar, disputas lá no Uruguai. Martim Lema cruzou Carolina Cossi. Carolina Cossi é a candidata a vice da Frente Ampla. E ela chegou e disse assim, olha, é muito ruim, é aquelas mesmas conversas da esquerda do Lula e tudo mais, tem tanta gente passando fome. Aí o rapaz lá, olha, o Martim Lema, que é um deputado do Partido Nacional, ele disse, não sei o que é pior, se é o choro falso ou o profundo desconhecimento da realidade do nosso país. Pessoal, meus amigos, chegamos ao final da nossa jornada. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Agradeço demais da conta por esse contato. Amanhã, às 7 da manhã, nós estaremos de volta aqui, ó, com essa chamada já está na pronta, Implosão da Narrativa. Espero encontrar vocês amanhã às 7 da manhã, porque nós
trabalhamos com esses 2 espaços de informação. Temos comentários também durante o dia. Às 7 da manhã, na hora do café, ao vivo, e O Mundo com Alfredo Bessoff, às 7 da noite, em tempo real. Muito obrigado a vocês. Que Deus, em sua infinita graça e bondade, nos guie, nos acompanhe e nos proteja. E assim, sempre guiados, protegidos e amparados por Deus, tenhamos sempre força, fé, coragem e resiliência. Pessoal, até a próxima.